Aqui, gente, só está o corpo da irmã da minha. O espírito e a alma dela, quando a pessoa morre, as duas partes se separam. O homem ele é espírito, alma e corpo. Quando a pessoa morre, essas três partes se separam. A parte material é o corpo. Do pó da terra veio, Gênesis 3, 21. Do pó da terra veio, do pó da terra vai voltar. Agora o espírito e a alma ou vai para o paraíso, ou para um lugar que você já viu falar, a gente chama em hebraico Hades, em hebraico Sheol, em grego Hades. Vou explicar a você, inferno. Quem parte com Deus, com Jesus, aceitou Jesus, ela está incomodando aí. Pega lá para fora. Está tendo uma concentração. Quem parte com Jesus, com Deus, como ela aceitou Cristo como Salvador, o corpo dela agora vai para o pó, de onde veio. A alma e o espírito não morrem, é imortal. Quem morre é o corpo. Existem 3 tipos de morte, se vocês não sabiam. A primeira morte é a morte física, essa morte aí. A segunda morte ela divide em 2 partes, é a morte espiritual. Quando Adão e a Eva e Adão pecou com ela, eles morreram espiritualmente. Quem não aceitou Jesus como Salvador está morto espiritualmente. Quando aceita Jesus, é vivificado pela palavra. A terceira morte é a morte definitivamente, a separação do ser humano a Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra. Por isso que o texto está dizendo assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou. Quem enviou Jesus foi Deus. Aquele que me enviou tem a vida eterna. Então a vida não acaba no caixão, a vida não acaba no sepulcro, a vida não acaba no cemitério. A vida continua. Aonde você estiver, você tem consciência de onde você está. Se você está no paraíso ou no inferno. Porque é uma expressão assim de eu falar que as pessoas entendem melhor. Então Deus não vai dizer: isso aqui vai para o inferno, isso vai para o céu, de maneira alguma. Eu e você temos livre-arbítrio. Quem escolhe isso, eu e você, convida. A partir de hoje você já não é mais inocente. Se você for para uma cerimônia católica, o padre também fala isso, com certeza. Tem que falar, tem que. Está entendendo como é que funciona? Então aqui só está o corpo dela. Como ela partiu com Cristo, que essa é a nossa esperança, o maior consolo e conforto, isso é um momento difícil, não é fácil, né? Sabe quem está vivenciando, passando? Ela agora está no paraíso. Ela está descansando. O espírito dela e a alma estão no paraíso. Entendeu? Glória a Deus. Aí vou ler aqui o texto para você entender. Diz assim: não entra em juízo. Olha. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que aceita Cristo como Salvador, que serve a Deus, a Jesus como Salvador, passa da morte para a vida. Tem um texto bíblico que é muito conhecido, que é usado em cerimônia fúnebre, né, pelo pessoal que faz esse trabalho todo o processo, quando pessoas partem. Eles chamam de colocar o João 11, 25, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, gente, há 2 ressurreições. Ela partiu. No arrebatamento que vai acontecer, existem 2 ressurreições. A primeira ressurreição é para os que morreram em Cristo. Essa ressurreição não é para condenação. E a segunda ressurreição é para condenação. A Bíblia diz que bem-aventurado, em Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e 6, que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então quem morreu em Cristo vai ser ressuscitado, vai receber o corpo, não esse corpo que envelhece, não esse corpo que adoece, mas um corpo incorruptível, de incorruptibilidade, que nem envelhece nem morre mais. E no arrebatamento, que é a entrada de todos os que servem a Deus, a entrada nos céus, irmãos Judetes, os filhos que estão aqui, vocês vão ver ela.
Se vocês partirem com Deus, continuar firme na jornada, vocês vão ver ela novamente. Isso é pela fé. Isso é crer. Aleluia. Então isso é a esperança do cristão, do crente, como vocês conhecem o Evangelho. Aí aqui eu encerro dizendo assim, ó. Vou logo para o versículo 28. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, sepultos, no cemitério, ouvirão a sua voz, a voz de quem? Do Cristo. Né? E sairão. No arrebatamento, que é um evento escatológico, o arrebatamento ele é um abrir e piscar de olhos. Todas as pessoas crentes, estou falando de crente verdadeiro, estou falando de crente fofoqueiro, que fala da vida dos outros, que tem mau testemunho, certo? Vai desaparecer. Quem for crente, for homem que tiver vestido de calça no chão, vai ficar um monte de saia, de blusa, de short, de gravata, de paletó. Vai ser algo jamais visto no planeta Terra. Tanto que todos os jornais da televisão vai registrar esse fato. Entendeu? Pois bem, então veja aqui que os sepulcros das pessoas que morreram vai se abrir. Vai ser um negócio bem forte, impactante. Os que morreram em Cristo, isso é a primeira ressurreição. Aí ele diz aqui, e os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo. Pois bem, então, eu creio que você está entendendo como funcionam essas duas ressurreições. Então, quando a pessoa parte com Cristo, aonde ela estiver, quem não parte com Cristo, ou se a Cristo não tiver, tem consciência de onde está. Há uma passagem bíblica em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 a 31, do rico e do Lázaro. O rico não servia a Deus, Lázaro servia a Deus, e ambos morreram. O rico foi direto para o inferno. Isso é Lucas capítulo 16, versículo 19, versículo 31. E Lázaro foi para o paraíso. E o rico estando no inferno, ele viu Lázaro no seio de Abraão, no tempo do paraíso. E ele pediu a Abraão que pedisse a Lázaro que molhasse com a ponta do seu dedo, para que o refrescasse, porque ele estava em tormentos. Consciência, está vendo? Quando a gente está tem consciência. Quando as pessoas falam assim, tem pessoas que dizem assim, eu vou farrar, eu vou beber até lascar, depois que eu morrer, minha casa não está enganado. De maneira alguma. Essa é a verdade, essa é a Bíblia, a pregação da palavra. Isso é a realidade. A vida não termina, não. Então, quem salva só é Jesus. Salva de quê? Pastor Rogério de Souza? Do inferno. Esse lugar que ninguém quer ir. Às vezes a pessoa diz, eu prefiro ir para o inferno do que ser crente. Não sabe o que está dizendo. O inferno é um lugar que não existe luzes. Lá não tem fósforo, não tem vela, não tem luz. Lá é escuridão, trevas. Pelo século do século, da eternidade a eternidade, de geração a geração. Esse lugar não é feito para as pessoas, agora elas quem escolhem. Né? Jesus salva do quê? Só Jesus salva. Jesus salva do inferno e da condenação eterna, desse juízo final. Certo? Pastor não salva. Pastor não salva. Eu não salvo a minha esposa, nem ela me salva. Nem eu salvo os meus filhos, são meu Josias e meu israelitas. A salvação é individual. A salvação ela é individual, é você com Deus. Então, pastor não salva, padre não salva, papa não salva, bispo não salva, Maria não salva, João não salva, Pedro não salva, só Jesus, que é o Salvador, que salva. E a salvação é de extrema importância. Gente, a gente fechou os olhos. Quando nós saímos daqui, nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso que eu tenho que aceitar Cristo com vida. Então isso é o Evangelho, a pregação do Evangelho. O Evangelho não é religião. Há uma diferença do Evangelho e religião. Qual é a diferença? A religião ela escraviza. O Evangelho liberta. Aleluia. Então isso é a pregação da palavra. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Não, Deus quem sabe, mas quem sabe é eu e você. Quem define o meu destino somos nós, com vida. Depois que morreu, acabou. Se eu partir com Deus, ou seja, Jesus, já sei para onde eu vou. Inferno. Que ninguém quer ir.
Verdade. Né? E o inferno não é aqui na terra, como os testemunhos de Jeová dizem. O inferno não é aqui não. Aqui é terra, aqui é planeta Terra. Né? Se eu partir com Deus, partir com Jesus, como ela partiu, está no paraíso. Vai esperar a primeira ressurreição, para receber um corpo glorificado. Nós que estivermos vivos, se não morremos, o único meio de evitar a morte física, essa morte primeira aí, é o arrebatamento. Lá no céu a gente vai conhecer as pessoas, pastor, vai. Não vão ter lembranças constantes da terra, porque lá é diferente. Você vai conhecer seu ente querido. Isso é uma alegria grande, dá para se alegrar, né? Glória a Deus, aleluia. Então, isso é fé. Fé é o firmamento das coisas que não se vê. Se você diz, eu só creio, tenho fé se eu pregar, se eu apalpar, se eu ver, isso não é fé, chama-se